falar um pouco hoje sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Os conflitos entre Israel e Palestina são travados desde a década de 1940 e têm como principal causa o controle da Palestina. Os conflitos entre Israel e Palestina remontam à primeira metade do século XX e foram iniciados pela disputa em torno do território palestino. Esta rivalidade se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e resultou em uma série de conflitos a partir de 1948. Israel afirma que suas ações são em defesa de sua própria população e os palestinos acusam Israel de sustentar um regime de perseguição. Causas do conflito entre Israel e Palestina, está aqui a fonte. O confronto travado entre Israel e Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. Estende-se oficialmente desde a década de 1940, embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre judeus e árabes. Passado todo esse período, de tempos em tempos, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Historicamente falando, o conflito entre israelenses e palestinos se explica pelo controle da Palestina. Embora exista a questão da religião, que importa muito mais quando o assunto é Jerusalém, a rivalidade entre israelenses e palestinos tem motivos políticos, principalmente que envolve o controle daquele território. Mais recentemente falando, muitos analistas apontam que o confronto atualmente envolve novos aspectos, os quais estão em torno da maneira violenta pela qual Israel trata a população palestina que reside seja em Israel, seja nos territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Assim, a população palestina luta para conseguir a sua autodeterminação, uma vez que o Estado da Palestina não existe oficialmente falando, mas também para conquistar melhores condições de vida, pois alegam que Israel os mantém em condições degradantes, limitando o acesso da população a recursos básicos como água e sufocando a população de Gaza com bloqueio econômico que se estende desde 2007, entre outros fatores. Israel, por sua vez, defende suas ações, afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas, organização considerada terrorista pelos israelenses, que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques e todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente a prejudicar o Hamas. Israel ainda acusa o Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. O conflito entre Israel e Palestina tem como ponto de partida o final do século XIX, no momento em que foi criado o movimento sionista. Na década de 1890, o sionismo surgiu a partir de um livro escrito por Theodor, um jornalista judeu húngaro, que passou a defender a criação de um Estado para os judeus na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde os judeus residiam na antiguidade, antes da diáspora. A migração de judeus para lá se iniciou na década de 1880, mas começou a acontecer de maneira organizada a partir de 1987, logo depois do primeiro congresso sionista. Depois disso, a Organização Sionista Mundial começou a organizar a compra de terras na Palestina para que elas pudessem ser habitadas por judeus. O motivo desse desejo dos judeus de migrarem para a Palestina está diretamente ligado ao crescimento antissemitismo em todo o continente europeu nesse mesmo período. Tensão na Palestina. Os sionistas começaram a defender sua causa politicamente a nível internacional e o primeiro grande passo para isso aconteceu em 1917, quando os judeus receberam uma garantia dos britânicos de que o Reino Unido
os apoiaria na criação de um Estado judeu na Palestina. O vazamento dessa promessa espalhou tensão em toda a Palestina. Na década de 1930, a tensão deu origem ao movimento nacionalista palestino contra a criação de um Estado judeu na Palestina. A historiadora Karen Armstrong define Husseini como um nacionalista radical. As tensões aumentaram consideravelmente na década de 1930 e cada vez mais à medida que a população judaica na Palestina aumentava. Esse aumento populacional foi documentado pelos historiadores, por vários historiadores, inclusive por Karen Armstrong, por exemplo, aponta que a população judaica da Palestina aumentou de 18,9% entre 1933 para 27,7% em 1936. Daí a violência começou a se manifestar dos dois lados. Guerrilhas de palestinos começaram a ser formadas e ataques e atentados passaram a ser organizados. A insatisfação muçulmana contra a crescente presença de judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência civil. Do lado judeu, milícias como Irgun, lado judeu, passaram a realizar atentados contra a população árabe. Criação de Israel, o aumento da tensão e a escalada da violência dos dois lados levaram os ingleses, que governavam a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a propor a divisão da Palestina para criar um Estado para os judeus e outro para os árabes. Esse plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu retirar-se da região. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeus e árabes para as mãos das Organizações das Nações Unidas, ONU. No começo de 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, bem aos moldes do que foi proposto pelos ingleses. Essa proposta foi levada para a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947 e foi aprovada. Os judeus sionistas automaticamente concordaram com a proposta, aceitando, inclusive, o fato de Jerusalém ficar sob controle internacional. Os árabes, por sua vez, rejeitaram o plano de divisão da Palestina. Os ingleses anunciaram que suas tropas seriam retiradas da Palestina em outubro de 1948, mas essa saída foi antecipada para abril do mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas da Palestina proclamaram a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. O Estado judeu contou com reconhecimento internacional, com exceção dos países árabes. Resumo dos principais conflitos entre Israel e Palestina. É uma loucura. O povo que sofre, esse povo judeu. Misericórdia. Que Deus abençoe o nosso planeta, que Deus abençoe o nosso país.